Davi. Vou pagar com ele, porque você é raio aqui. Tá sem a raio. Só do meio serve. Só para ele terminar. Mas tem melhor pequenininho, gostinho? Vamos começar por aqui. Ok. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos colegas vereadores, que se dispuseram a estar vindo aqui no nosso período de recesso para fazer essa sessão ordinária. E em seguida, se todos concordarem, fazemos uma extraordinária para que sejam votados em duas votações hoje ainda os dois projetos que estão em pautas. Ambos projetos de extrema importância para a população de Abadiânia. Um deles diz respeito do CODEG, a doação de terrenos para a CODEG que o município vai estar fazendo, e o outro referente às casinhas habitacionais tão esperadas pela população. O projeto retornou para cá, e foi necessário que fosse reajustado algumas coisas que serão discutidas aqui hoje. Quero pedir desculpas pelo transtorno que estamos passando na casa, por estar em reforma, mas isso já está em fase terminal, então já está próximo do fim, podemos esperar que logo já estará concluído. Também não posso deixar de registrar meus agradecimentos aos servidores da casa que trabalharam hoje desde cedo para que colocasse o plenário em ordem, para que a sessão acontecesse ainda hoje. Então, nosso muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a 27ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, a vereadora Angelina fará a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Salmo 99. Louvor universal. Aclamai o Senhor por toda a terra e servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai, exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e Ele nos pertencemos. Somos seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Entrai cantando sobre seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Palavras do Senhor. Quero agradecer a presença dos servidores da Prefeitura que trabalham no Departamento de Habitação, que tanto luta aí por essas casinhas. Declaro iniciado o expediente, solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Ivanei, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A vereadora Angelina fará a leitura da sessão ordinária anterior e o vereador Ivanei da sessão extraordinária que teve anteriormente. Ato da 20ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h15, do dia 13 de junho de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 26ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix. Para dar início ao labor legislativo desta data, o senhor presidente, após lembrar que esta é a derradeira sessão ordinária do mês e do primeiro semestre, desejou um bom dia a todos.
cumprimentando seus pares, aos servidores desta Casa Legislativa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, e aos presentes em plenário, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que a segunda secretária da mesa, a vereadora Angelina, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 26ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término da vereadora Neuza Jacinto a leitura de um texto bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou iniciada o expediente, solicitando a segunda secretária, a vereadora Angelina, a leitura da ata da 25ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura do ano de 2018, a qual, não tendo sendo apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente deste dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a esta data. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 13º dia do mês de junho de 2018, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80, do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram vereadora Neuza Jacinto Diniz, vereador Clarindo Borges e vereador Éder Ferreira. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para, primeiro, leitura das emendas supressiva e modificativa, ambas apresentadas pelo vereador Éder Ferreira, ao projeto de lei 010/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado 12 de abril de 2018, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Segundo, leitura de relatórios da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, de Finanças, Orçamento emitidos em relação a emendas oferecidas. Levantando questão de ordem, o vereador Éder Ferreira postulou à presidência desta Casa que lhe fosse deferido ler as emendas por ele trazidas ao soberano plenário, em relação ao projeto de lei 010/2018, providência deferida pelo senhor presidente e vereador Davi Félix, ofertando-lhe a proposta para sua leitura. Encerrada a leitura das emendas supressiva e modificativa, ambas apresentadas pelo vereador Éder Ferreira ao projeto de lei 010/2018, este edil prosseguiu com a leitura dos relatórios nas comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamentos, correlatos às mesmas, completadas as leituras pertinentes a emendas apresentadas. O senhor presidente colocou o projeto de lei 010/2018, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la para o prazo de até 10 minutos, por inscrito. Oportunidade em que manifestaram o vereador Clarindo Borges Araújo, o vereador Éder Ferreira. Encerradas as manifestações, o senhor presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei 010/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2019 e da outras providências, restando assim a matéria aprovada por maioria em primeira votação. Com as emendas supressiva e modificativa, ambas apresentadas pelo vereador Éder Ferreira Martins, PTB, por 5 votos e 4 divergido o vereador Clarindo Borges, o vereador Ilvanei Pereira, o vereador José Maria e o vereador Milton.
que votaram pela aprovação do projeto de lei 010/2018 somente com emenda mortificativa, apresentada pelo vereador Éder Ferreira, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Por oportuno, o senhor presidente justificou a ausência do vereador Carlos Cleito, decorrente falecimento ocorrido. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10h30, o senhor presidente, o vereador Davi Félix, encerrou a presente sessão e, diante do consenso unânime do plenário pela convocação da sessão extraordinária, para deliberações acerca do projeto de lei 010/2018, por se tratar de matéria urgente, orçamentária e de interesse dos munícipes. Convocou a realização da sessão extraordinária para hoje, quarta-feira, do 13 de junho de 2018, às 10h32. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sobre a supervisão e delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, lavrei esta contendo 2 laudas digitadas e lidas achadas conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declara a ata aprovada. Vereador Ivanei fará a leitura da ata da sessão extraordinária. Ata da terceira sessão ordinária do período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 10h40 do dia 13 de junho de 2018. No plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a terceira sessão extraordinária do primeiro ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix Vaz da Silva, iniciando os trabalhos legislativos extraordinários. O senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, informou que, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a segunda secretária da mesa certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo o número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a terceira sessão extraordinária do segundo ano da 15ª legislatura, consultando na sequência o plenário acerca de sua aquiescência com a dispensa da leitura da ata da 26ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, por ainda não ter sido transcrita. E, diante consenso unânime, os vereadores dispensou a leitura da referida ata, nos termos do artigo 85 do Regimento Interno da Casa. A senhora presidente procedeu à segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 010/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e das outras providências. Na votação, o senhor presidente colheu a aprovação por maioria. Em segunda votação do projeto de lei 010/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e das outras providências, com as emendas supressiva e modificativa, ambas apresentadas pelo vereador Éder Ferreira Martins, PTB, por 5 votos a 4, divergindo o vereador
Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, o vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, o vereador José Maria Filho, PTC, o vereador Nilton Nunes de Moraes, PP, que votaram pela aprovação do projeto de lei número 010/2018, somente com a emenda modificativa apresentada pelo vereador Éder Ferreira Martins, PTB. Desta forma, a matéria restou aprovada definitivamente por essa Casa Legislativa, motivo pelo qual o senhor presidente encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e, posteriormente, o senhor prefeito para sanção. Às 10h48, o senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, após convidar aos presentes em plenário para juntos tomarem um café em homenagem aos aniversariantes do mês, encerrou a presente sessão extraordinária, desejando um bom dia a todos e rogando que fiquemos todos com Deus. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, lavrei esta ata contendo 2 laudas digitadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? José Maria, que é PSD, e o PTC, o partido da sigla. Troca a sigla partidária do vereador José Maria. E a posse será aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 07/2018, que dispõe sobre a autorização de doação de terrenos do município de Abadiânia para a CODEM. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 12/2018, que altera a lei 744, de 21 de dezembro de 2011, e das outras providências. São essas as matérias. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Vereador Éder. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento todas as pessoas aqui presentes da nossa Câmara, muito obrigado pela presença, em especial minhas 4 amigas aí que se fazem presente. Muita honra para nós, viu? A presença de cada um de vocês aqui, e a presença de vocês alegra a Câmara Municipal. Muito obrigado. Cumprimento também os internautas, nossos ouvintes da Rádio Capivari. E eu gostaria aqui, senhor presidente, de fazer um requerimento. E esse requerimento eu gostaria, que se os demais colegas concordassem, eu gostaria que, se comungarem com esse mesmo entendimento meu, que houvesse um requerimento assinado por todos os vereadores, dirigido à empresa que agora substitui a CELC. O teor deste requerimento e as razões do mesmo é porque aqui em Abadiânia não está tendo um posto que faça o atendimento das necessidades dos usuários da antiga CELC da maneira que esses usuários precisam. Aqui no município tem várias solicitações que antes eram feitas aqui, e que a partir do momento em que essa empresa adquiriu a CELC, da etapa D, fez totalmente uma alteração, e agora tem que ir lá em Anápolis, no posto lá de Anápolis, para poder fazer as solicitações. E isso tem dificultado muito para os usuários de energia elétrica aqui no nosso município. O pessoal da zona rural ficou pior ainda,
qualquer alteração que tem, agora essa semana mesmo, conversando com o Walter, tinha uma pequena alteração que antes, de local de uma rede, que antes era solicitada aqui, agora tem que se deslocar até Anápolis para fazer essa solicitação. E isso gera gasto para os usuários, ter que ir em Anápolis, gera tempo para todos os usuários. E quase todos os turistas são usuários da CELP, necessitam desse serviço de atendimento. Então, senhor presidente, eu acredito que tinha que voltar a fazer esse atendimento por esse posto aqui, dentro do nosso município. Eu gostaria muito de ver isso reimplantado aqui no nosso município, como era antes. Sabe? Hoje você consegue nem 10%, estava conversando com a menina que trabalha lá, ela falou que nem 10% daquilo que antes era solicitado aqui é hoje mais. Apenas segunda via, sabe? Maiores informações mais detalhadas tem que ir em Anápolis lá. Várias solicitações, mudança de porta, várias outras coisas que tem aí que os usuários precisam, não tem como mais ser feito em Abadiânia. Sabe? Por quê? Porque essa empresa, objetivando diminuir gastos, tirou o posto daqui, deixou apenas uma funcionária que fica ali no João Arantes, pelo sinal, uma excelente funcionária que está lá, mas ela não tem o poder de fazer as coisas tudo que os usuários precisam. Então eu acho que nós, da Câmara Municipal, deveríamos e devemos fazer alguma coisa. E a minha ideia, neste momento que eu apresento aqui nesse plenário, é um requerimento informando do tanto tem sido ruim para o nosso município a falta deste posto aqui no nosso município, que retorne aquele serviço aqui, essas solicitações, tornem a ser feitas aqui no nosso município, que eles implantem o posto aqui novamente, e assinado, eu gostaria que fosse assinada por todos os vereadores. Não é um requerimento do vereador Éder, eu queria que nós, 11 vereadores, apresentássemos este requerimento lá, porque é de interesse de todo o município. Seria muito importante também que a gente contasse com um requerimento no mesmo sentido do prefeito municipal. Eu acredito, senhor presidente, que eu acho que ele não vai ter dificuldades em apresentar um requerimento também. Eu solicito à presidência da Câmara que fizesse um contato com ele para a prefeitura, através do prefeito, mandar um requerimento no mesmo sentido, o que reforça, eles vão ver a necessidade que nós temos aqui no nosso município, reforçada a partir do momento que tiver um requerimento dele no mesmo sentido. Então, o que eu estou solicitando aqui com essas minhas palavras? Que a Câmara Municipal faça um requerimento a essa empresa, acho que é a ANEL agora, no lugar da CELP, pedindo para ela, informando o quanto tem sido dificultoso para nós aqui desse município, que, sabe, as solicitações, teve que deslocar até Anápolis, e todos nós assinar esse requerimento. Essa é a minha reivindicação. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador, muito válida a sua reivindicação. Vamos encaminhar sim um ofício, assinado por todos os vereadores que quiserem, até a ANEL, para que eles possam prestar esclarecimentos para a população de Abadiânia. Mais algum vereador? Vereador Clarindo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pela Rádio Capivari e pelas mídias sociais, e pessoas aqui presentes em plenário, que eu quero destacar a presença aqui da Cleone, da Michele, da Deusanir e da Mariana. São funcionários da prefeitura e que trabalham na área de habitação. Eu gostaria aqui, primeiramente, senhor presidente, caros colegas, só de falar aqui à população que nós estivemos, juntamente com o prefeito, juntamente com a Cleone e com o pessoal da habitação, na GEAB, em Goiânia, oportunidade que estava presente também o presidente desta casa, onde nós fomos para cuidar do assunto relacionado às habitações de interesse popular, ou seja, as casas populares a serem construídas aqui em Abadiânia, e também cuidar a respeito da documentação desses conjuntos habitacionais que já existem em nosso município e que até hoje não conseguimos ainda escriturar definitivamente as pessoas que são proprietárias daqueles imóveis. Nós fomos ali atendidos pelo presidente da GEAB, o senhor Cleomar Dutra. Estavam nos acompanhando também um representante do ministro Alexandre Baldi, o senhor Adriano Avelar,
E naquela oportunidade nós vimos que aquele órgão, aquela repartição está com as portas abertas para nos ajudar a respeito dessa escrituração e a respeito aí da construção dessas casas populares. Em razão disso, hoje estamos aqui com esse projeto de lei, alterando uma lei, a Lei Municipal número 744, que foi aprovada aqui nesta Câmara no ano de 2011, onde esta casa autorizou a Prefeitura Municipal a permutar imóveis aqui dentro do município por uma área, por uma gleba de terras situada ali próximo à Vila Almada, para a construção dessas casas. E ali o prefeito municipal baixou um decreto aprovando a construção do residencial José Divino Lopes, o Zé Moché, ex-vereador desta casa por 2 mandatos, e agora nós precisamos de fazer essa alteração na lei para que possamos dar andamento a esses papéis. Essa é uma exigência da Caixa e da AGEAB também. Para quê? Para que nós possamos regularizar os loteamentos ou as habitações populares que existem em nosso município e também que nós possamos dar sequência a esse empreendimento da Prefeitura que visa beneficiar aí as pessoas de menor poder aquisitivo a adquirirem a sua casa própria. Então já é mais uma atitude aqui tomada pela Câmara, juntamente com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Zé Diniz e com a representante aí da habitação, com a Cleone, a quem nós parabenizamos, pois estamos vendo aí desde o início deste mandato várias iniciativas para que nós consigamos trazer aqui para a nossa cidade conjuntos habitacionais. Se nós observarmos a nossa história política de uns 10 anos para cá, nós vimos que em várias cidades do estado de Goiás tem casas populares construídas e nós aqui ainda não conseguimos esse benefício para a nossa cidade. Mas já adianto que estamos na iminência de conseguir esse grande benefício que com certeza vem atender aqui aos anseios da nossa população. Nós sabemos que o nosso município, não diferentemente de outros municípios, existem muitas pessoas que sonham com a sua casa popular. E muitas dessas pessoas, se não for através de um programa habitacional social voltado para pessoas de baixa renda, não vão conseguir realizar este sonho. Então este também é um sonho de nós enquanto vereador e que eu tenho certeza que essa casa vai fazer de tudo para que esse sonho possa ser realizado o mais breve possível. Com relação ao atendimento da Enel, dessa empresa de energia elétrica, a qual adquiriu a CELG, eu também quero aqui deixar registrados os meus reclamos pelo péssimo atendimento dessa empresa, dessa Enel. Eu já precisei por várias vezes de atendimento e fiquei envergonhado com o atendimento feito por essa empresa aqui na nossa cidade. E nas outras cidades também não é diferente, pois eu já soube de várias informações. Corumbá, Cocalzinho, Pirinópolis está a mesma coisa. Levei esse fato ao conhecimento do nosso prefeito. Ele iria reunir com o pessoal da Enel para ver o que nós podíamos ou poderíamos fazer para melhorar esse atendimento. Haja vista que nós temos aqui vários proprietários rurais que precisam trazer a leitura de seu consumo mensal para a impressão do talão de energia elétrica. E chegam aqui, eles colocaram um horário de atendimento lá a partir das 2 horas da tarde até as 17 horas e um atendimento lento que deixa a gente assim muito decepcionado. Já tive várias reclamações e tive tentando resolver este problema através de telefone, mas não é possível. Hoje o que acontece?
Nós temos aí também uma propriedade rural. A leitura eu consegui através da internet. Entro na internet, registro qual foi o consumo e daí uns 8, 10 dias eles mandam o talão. Mas os proprietários rurais não tem como fazer, né? Então o que nós temos em mente? Nós temos sempre, batemos aqui nessa casa, que os serviços públicos prestados por esses órgãos privados, eles também devem ser serviços públicos de qualidade. Eu tenho certeza que se isso não for resolvido através desse meio político, através de requerimento aqui da Câmara, se o Ministério Público entrar com uma ação contra a Enel vai ter que colocar um escritório aqui para prestar esse serviço. Para prestar esse serviço de uma forma que não traga prejuízo aos consumidores de energia elétrica. Nós não sabemos nem explicar o porquê, mas não sabemos explicar, mas nós entendemos o porquê. É porque é uma empresa que está visando somente o lucro. Ela não está fazendo a parte social do serviço público. Serviço público, sim, tem a visão de lucro, mas você tem que ter a visão também que ele tem que ser prestado da melhor forma possível. Então, senhores vereadores e pessoas que estão aqui nos ouvindo, eu me filio aqui ao requerimento apresentado pelo vereador Éder. Eu também quero assiná-lo e gostaria que, se fosse preciso, não é preciso, que nós falemos com os nossos deputados, com os candidatos a deputados, porque os senhores não imaginam a dificuldade que é para o agricultor ou para o produtor rural chegar aqui para registrar o consumo mensal de energia elétrica e encontrar essa empresa fechada ou com esse atendimento lento, um atendimento péssimo, e que nós não podemos concordar com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Neuza. Boa tarde a todos aqui presentes, senhores vereadores, presidente, servidores desta casa, em nome da Cleone, cumprimento os demais funcionários que aqui se encontram. Eu quero dizer, vereador Hélio, que eu comungo com você o seu pedido, pode contar comigo, vamos até a Enel, vamos aonde for preciso, como foi dito pelo vereador Clarindo, se preciso for, vamos correr atrás, né? E quanto às casinhas, que foi bem dito, isso é um sonho, não só das pessoas, é um sonho nosso também, que nós queremos muito que isso seja realizado. Quantas pessoas que estão aí aguardando, por quantos e quanto tempo, por quantos e quantos anos, a sua moradia. E se Deus quiser, nós vamos alcançar. Meu muito obrigado. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Cleiton. Boa noite, ou boa tarde, né? A todos. Queria cumprimentar aqui também todos os amigos vereadores, o Éder, Sérgio, Neném, Angelina, o Vanei, o Coelho, Davi, Dona Neuza, Zé Maria, Clarindo Borges, todos os funcionários da casa, o senhor aí, que eu não sei o nome dele, mas que está presente aqui também na Câmara, Cleone, Michele, Japo, nossa amiga Mariana, Deusanir, Rael, sempre aqui prestando um ótimo serviço nessa casa que está de reforma, ampliação aí que está sendo feita para atender melhor a população também, né? É muito importante, Éder, essa reivindicação sua junto à ANEEL, também quero comungar a ideia, falar que sou favorável também, uma observação muito importante, e já que aqui na ouvidoria estou eu representando, eu queria falar que é uma das maiores reclamações, Éder, sobre essa ANEEL, em questão a iluminação também. Inclusive tem um caso aqui no Santa Fé, que
um tempo atrás, eles colocavam o padrão, 2 casas. Aí foram lá, cortaram a energia da senhora e exigiram dela 15 dias para colocar o padrão. Ela está sem energia porque não conseguiu pagar um talão de R$700, uma pessoa que ganha R$956, como que ela vai pagar um talão? Aí quase um salário mínimo, né? Está sem energia e não tem condições de comprar o padrão. E essa é uma das reclamações também que está aqui na ouvidoria, relacionada a esse anel, que realmente, como o vereador Clarino falou, Clarino, isso é muito importante, a gente está aí descendo a guaspa aí nesse povo, porque eles não estão nem aí, né? Na verdade é essa. Então, quero comungar a ideia e parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Ivanei. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a Japa, a Cleone, os colegas aí, que eu não me lembro o nome, o senhor aqui, que também não me lembro o nome, boa tarde, né? Éder, o que eu tenho a dizer também, que eu concordo aí com o seu requerimento, grande importância, inclusive eu já fiz um requerimento aqui, um ofício, pedi ao presidente que encaminhasse, né, referente a essas reclamações aí da CELG, mas acho que não tivemos resposta ainda. Então, esse requerimento muito importante que nós todos assinassemos, né, para fortalecer, muito requerimento de muita importância, principalmente com esse horário aí de atendimento aí só às 2 horas da tarde, né? Pessoal que mora aí na zona rural, né? Chega talvez aqui na parte da manhã para ir na selva, tem que ficar aqui até 2 horas da tarde para ser atendido, né? E ainda tem uma imensa fila. Quando o atendimento estava ali embaixo, ali, ó, eu estive presente lá um dia, até falei com o Clarito que a gente, né, para a gente ir lá, inclusive eu não fui no Clarito, mas eu fui lá, tivemos muita reclamação, isso é de suma importância. Eu concordo e vou assinar junto com vocês o requerimento. Pode contar comigo. E muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente, verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia e termo da pauta, passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura da emenda aditiva e dos respectivos pareceres referente ao projeto de lei número 07/2018. As emendas serão lidas pelo vereador Hélio, foram apresentadas por ele, e em seguida ele fará a leitura também dos pareceres. Emenda aditiva ao teor do projeto de lei 007/2018. O vereador Hélio Ferreira Martins, PTB, que abaixo subscreve nos suas atribuições e prerrogativas previstas na Carta Magna, na Carta Estadual, na Lei Orgânica do município de Abadiânia e no regimento interno da Câmara Municipal, vem com devido respeito e acatamento apresentar emenda aditiva ao teor do projeto de lei 007/2018, da autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização de doação de terreno do município de Abadiânia para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEGO, nos seguintes termos. Acrescente-se ao teor do artigo 1º do projeto de lei 007 de 2018 a expressão, abre aspas, para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEGO, fecha aspas, para que, no texto aprovado pelo plenário, consta o seguinte, abre aspas, artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a doar os terrenos situados na área número 1 da quadra 1, loteamento denominado Distrito Agroindustrial de Abadiânia, com a área de 2.855,35 metros, de uma área de número 2 da quadra 1, loteamento denominado Distrito Agroindustrial de Abadiânia, com a área de 1.371,94 metros, ambos localizados no município de Abadiânia, para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEGO. Acrescente-se ao teor do artigo 1º do projeto de lei mencionado, também parágrafos 1º a 4º, para que no texto aprovado em plenário conste da seguinte forma.
Artigo 1º, parágrafo 1º. A doação autorizada no caput deste artigo é gravada com uma cláusula de reversibilidade ao patrimônio do município de Abadiânia, aplicável ao município de Abadiânia, aplicável caso a donatária, no prazo de 2 anos, a contar da lavratura da escritura pública de doação, não promova a instalação de novas indústrias nas áreas de número 1 e 2 supradescritas. Parágrafo 2º. A reversão descrita no parágrafo anterior independe de qualquer medida judicial ou extrajudicial, incorporando-se ao seu patrimônio todas as benfeitorias constituídas nas áreas, ainda que necessárias, sem direito de retenção e independente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for. Parágrafo 3º. A condição de reversibilidade mencionada no parágrafo 1º deste artigo, bem como a incorporação de benfeitorias construídas nas áreas, ainda que necessárias, previstas em seu parágrafo 2º, deverá constar obrigatoriamente do instrumento público de doação, bem como do respectivo registro. Parágrafo 4º. As despesas decorrentes da lavratura da competente escritura e seu registro serão suportadas pelo adquirente do imóvel, objeto da alienação autorizada pela presente lei. Justificativa. Inicialmente, peço licença para lembrar aos nobres pares que o plenário do Supremo Tribunal Federal já pacificou a admissibilidade de emendas parlamentares a projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesa. Trago aqui, senhores vereadores, na justificativa, colecionado vários julgados nesse sentido. Com intelecção similar está a jurisprudência também da Corte Especial da Casa Goiana de Justiça, que transcrevo partes, abre aspas, o poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo previsto na Constituição Estadual não afasta a possibilidade de emenda parlamentar, desde que da alteração não resulte invasão à esfera reservada, não cause aumento de despesa ou descaracterização do projeto encaminhado. Essa é uma decisão que consta do processo judicial 86/2012/8, 09000, cujo relator é o desembargador, foi o desembargador José Leonardo de Melo Bandeira. No mesmo sentido, é a lição do doutrinador Eli Lopes Meirelles, que também relaciona aqui seu parecer, informando que as emendas são proposições destinadas a modificar o texto do projeto original, oferecidas no momento próprio por vereador, comissão ou pela mesa, na forma regimental. Podem ser supressivas, substitutivas, aditivas, modificativas, conforme visem respectivamente a eliminar, substituir, acrescentar ou alterar qualquer dispositivo original. A emenda anterior denomina-se subemenda, quando 2 ou mais emendas estiverem o mesmo conteúdo, são denominadas emendas concorrentes. A emenda a todo o texto recebe a designação de projeto substitutivo, quando a proposta da alteração do projeto original vem do próprio executivo, chama-se aditiva e é perfeitamente admitida aos nobres vereadores. Essa é a lição de Eli Lopes Meirelles, que está no livro do Direito Municipal Brasileiro, 13ª edição, São Paulo, editora Malheiros, na página 641. Assim, nobres vereadores, a intenção deste vereador, com as emendas aditivas apresentadas, é primeiramente melhorar a iniciativa de modo a especificar no corpo do artigo 1º do projeto de lei, não somente na emenda, como na forma original apresentada, que a doação em questão dar-se-á especificamente para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEG. De outro lado, de fato, a administração pode fazer doações de bens móveis e imóveis, desafetados do uso público, e comumente o fez para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo, ou no caso deste projeto, a instalação de novas indústrias, que em tese gerará empregos para a nossa população e o desenvolvimento social, tributário e financeiro do nosso município. Essas doações podem ser com ou sem encargos,
e, em qualquer caso, dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para a sua efetivação de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação. Desta forma, é regra pacificamente adotada de que não se pode haver, conforme ensinamento do doutrinador Marçal Justino Filho, de imóvel público sem que haja previsão de encargos de interesse público, cujo toma liberdade também de fazer a leitura de parte desse ensinamento. Abre aspas, ressalva-se a hipótese de doação de bem público gravado com encargo, assim, por exemplo, poderá ser de interesse estatal a construção de um certo edifício em determinada área. Poderá surgir como solução promover uma doação de imóvel com encargo para o donatário, promover tal edificação que se propõe a fazê-la. Essa é uma hipótese em que a doação deverá ser antecedida de licitação, sob pena de infringência ao princípio da isonomia. Em outras hipóteses, porém, o encargo assumirá relevância de outra natureza. A doação poderá ter em vista a situação do donatário ou sua atividade de interesse social. Nesse caso, não caberá a licitação. Assim, por exemplo, uma entidade assistencial poderá receber doação de bens gravados com determinados encargos. O instrumento de doação deverá definir o encargo, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão para o patrimônio público do bem doado em caso de descumprimento. A regra aplica-se tanto aos casos de dispensa de licitação, como também a essa exigência da reversão para aqueles casos em que a licitação se ocorrer. Este é o comentário da Lei de Licitação e Contratos Administrativos, consta da editora Dialética, é a 9ª edição, uma edição de 2012, contida ali na página 185, do doutrinador Marçal Justino Filho. Exatamente o que pretendem as emendas ora apresentadas, senhores vereadores, na defesa do erário público municipal, inserir a cláusula de reversão, razão pela qual ambas merecem ser aprovadas por esse soberano plenário, de modo a alterar a proposta original trazida aos postos legislativos, e com a rima na qual convido vossas excelências, nobres pares, a acompanharem o raciocínio ora expendido. Câmara Municipal de Abadiânia, vereador Éder Ferreira Martins. Passo agora, senhores vereadores, a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório. O vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise de emenda aditiva apresentada ao projeto de lei 07, de 15 de março de 2018. Essa comissão já emitiu parecer ao projeto. Dessa forma, cabe analisar somente a emenda aditiva apresentada pelo vereador Éder Ferreira Martins. A emenda pretende acrescentar ao artigo 1º a expressão, abre aspas, para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, CODEG, fecha aspas, é o relatório da análise. O projeto já foi admitido por essa comissão, dessa forma verifica-se de plano que não há visto de iniciativa para a apresentação da emenda. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbito de natureza legal ou constitucional, pois no ordenamento jurídico é perfeitamente admitida a apresentação de emenda pelos vereadores. Aliás, a apresentação de emenda é função típica e reservada exclusivamente a vereadores. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade também foram atendidos. Dessa forma, atendidos os requisitos materiais e formais de constitucionalidade, a admissibilidade das emendas é medida impositiva. A emenda atende à técnica legislativa por possuir redação técnica escorrida e atende com tempo às regras da Lei Federal Complementar 95 de 98. Por fim, a emenda atende ao crivo da juridicidade, porquanto a apresentação de emenda aditiva é meio adequado a atender ao fim almejado. Voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da emenda aditivas com a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, voto pela admissibilidade da mesma. Comissão de Constituição e Justiça assinou o vereador Antônio Sérgio dos Santos como relator e o acompanharam a vereadora Angelina Rodrigues Pereira e o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes. Passo agora, senhores vereadores,
a fazer a leitura do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, do relatório. Deu ao exame dessa comissão a emenda aditiva ao projeto de lei 07/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização para a doação de terreno do município de Abadiânia à Condev. A emenda foi apresentada pelo vereador Éder Ferreira Martins e dispõe sobre o acréscimo do termo, abre aspas, para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Codeg, fecha aspas, ao artigo 1º. É o relatório, voto da relatoria. Antes de ser submetida a essa comissão, a emenda foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela admissibilidade da emenda. A emenda não onera o erário e não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias. Portanto, o acolhimento da emenda é medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, pelo acolhimento da emenda nos termos do voto da relatoria. Câmara Municipal, aos 15 dias do mês de julho de 2018, assinado pela vereadora Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador Ivandei Pereira da Silva e pelo vereador Rosemar José da Silva. Com a palavra o autor das emendas, e em seguida o projeto já estará em discussão. Senhor presidente, só a título de esclarecimento. Parece que o vereador apresentou 2 emendas, ou foi uma só? Na verdade, houve um acréscimo no artigo 1º, especificando a quem seria a doação, e acrescentei o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, onde trata da cláusula de reversão. Aí o que acontece, senhor presidente? O parecer só veio sobre o acréscimo da Codeg. A assessoria jurídica e a relatoria de finanças não falaram sobre que era o meu entendimento mais importante, que é sobre a inclusão da cláusula de reversão. Então nós precisaríamos de um parecer jurídico, da assessoria jurídica, da Constituição, Justiça e de Finanças, abordando o tema da reversão. Se os vereadores concordarem, podemos fazer o parecer verbalmente. Existe uma solicitação, inclusive por parte do prefeito municipal, que requer uma celeridade nisso aqui, sabe? Então eu acredito que a gente deveria dar essa celeridade, até porque eu acredito que existe interesse público muito preponderante nisso aqui. Então eu concordo com a manifestação do vereador Clarindo, a partir do momento que eu vi que realmente faltou a manifestação ao teor dessas outras emendas. Mas a minha opinião, senhor presidente, com a devida vênia, é que se faça aqui agora para a gente dar continuidade na votação disso aqui hoje. Senhor presidente, é assim, eu vou dar minha opinião aqui, cada vereador vai dar a sua. Eu sou contra. Por quê? Porque é exatamente na questão primordial do projeto que está sendo alterado. Está incluindo aí uma cláusula de reversão com apenas 2 anos. Nós tivemos um projeto de lei aqui que nós doamos o terreno para o Ministério Público e nós colocamos uma cláusula de reversão, se eu não me engano, para 5 anos. Nós tivemos que votar novamente esse projeto de lei, por quê? Porque o Ministério Público não aceitou cláusula de reversão. Então é um assunto que eu gostaria que ele tivesse um aprofundamento maior, mais detalhado. A minha opinião seria, já que está sendo, não houve aqui, ele está entrando aqui numa pauta de sessão ordinária, eu acho que o mais esclarecedor seria que esses pareceres viessem de forma escrita, até para dar um esclarecimento melhor aqui para nós, vereadores. Senhor presidente, só o assunto é pertinente, importante. Eu gostaria de falar o seguinte: o que nós temos feito normalmente quando acontece, inclusive, aqui vem parcial, tem vezes que nem vem escrito, e a gente faz oral aqui, caso as comissões entendam que estão habilitadas a dar um parecer relacionado a isso. Então, eu acho que a gente poderia perfeitamente colher, como a gente costumeiramente faz, o parecer da comissão aqui, sabe? Com o auxílio das nossas assessorias jurídicas que temos nessa casa, e em seguida fazermos a votação desse projeto. Esse projeto do Condev aqui, dessa doação para o Condev aqui, é importante, pede celeridade, o pessoal que está trabalhando nisso aqui tem pedido para nós para dar celeridade nisso aqui, nessa votação. Vamos atendê-lo, vamos fazer isso aqui. Até porque não é causa tão extraordinária que demanda um conhecimento tão técnico assim que a comissão não possa dar. Então, a minha sugestão, para colhermos aqui, nessa data, o parecer
e fazermos a votação. Até porque, se for fazer uma extraordinária, esse projeto de lei também é acompanhado na extraordinária. E a gente conclui. Sim, vereador, já tivemos casos semelhantes, né, e colhemos os pareceres, né, até a sessão nossa é ordinária, mas ela é uma sessão que está acontecendo devido a uma certa celeridade que a Câmara está tentando ter com esse projeto, que é um projeto que, segundo os servidores da Prefeitura Municipal, está impedindo as empresas de vir para o município prestar serviços aqui para a nossa comunidade. Então solicito que o nosso assessor jurídico, Dr. Marcelo Ferreira, que ele possa dar o seu parecer. Em seguida, as comissões também darão os pareceres para que assim possamos discutir e votar o projeto em primeira votação. Olha então a doença do plenário. Esse projeto de lei vai acontecer o quê? Vai ser vetado e vai voltar para cá, porque com essa emenda apresentada, restringindo o prazo para 2 anos, vai piorar. A gente nem sabe se vai ser vetado, né? Não sei, eu estou te falando que eu sou líder do prefeito, eu estou por dentro desse assunto. O prefeito é que sabe aí. Eu estou aqui como prefeito, senhor Pedro. Ah, não. Eu sei que você estava aqui como vereador, desculpa. Desculpa, seu prefeito. Como representante do prefeito, o senhor bem sabe disso, o senhor está tentando... Desculpa, senhor prefeito, pensei que você estava como vereador. O senhor está tentando colocar uma situação pior do que a que poderíamos ter. Eu estou usando o direito Vamos considerar o plenário para ver sobre os pareceres. E se for da vontade da maioria dos vereadores que sejam colhidos os pareceres em plenário conforme, lembrem, senhores vereadores, que isso é costumeiro nessa casa. Que seja um parecer colher pareceres detalhado. Para isso não seja que parecer só de falar assim, sou a favor. Esclareça então no parecer que eu vou lançar. Para isso temos assessoria, vereador. Se quiserem. Vamos seguir na ordem conforme a votação. Vereadora Angelina, a senhora concorda em colher os pareceres verbalmente? Concordo. Vereador Antônio Sérgio. Concordo. Vereador Carlos Cleiton. Queria explicar mais essa questão, já que está em discussão. Pode fazer comentário do projeto ainda? Não, no momento oportuno. Somente se o senhor concorda com o colher o parecer. Que mantesse o original, porque se tem um motivo de acelerar isso aí, então acho que o picuinha já chega, né? E até eu já tive problema na Codeg, tá? Relacionado a empresas que veio para cá. Então qualquer coisa que for demorar o processo, eu sou contra, tá? Eu estou a favor de acelerar a coisa, para a coisa andar para frente. Para trás nós já andou demais. Vereador, seu voto, o senhor concorda com colher o parecer verbal para dar sequência no projeto? O doutor Marcelo vai fazer? Sim. Pode ser. As comissões também, vereador. Sou favorável. Clarindo Borges. Sou desfavorável. Éder Martins. Favorável, senhor presidente, tem que dar celeridade a isso. Ilvanei. Nem sou favorável para dar celeridade. José Maria. Favorável. Neuza. Favorável. O vereador Newton está ausente, ele estava viajando e quando foi informado da sessão ele ainda não conseguiu retornar. Vereador Rosemar. Favorável também. Portanto, foram apenas um voto desfavorável do vereador Clarindo em colher os pareceres, que é algo que eu quero deixar bem claro para quem nos assiste, para quem nos ouve, que esse ato não é algo novo aqui na Câmara. Acontece algumas vezes do assessor acabar esquecendo o parecer, e aí para não retornar o projeto à secretaria, o assessor vem até o plenário e dá o seu parecer aqui dizendo se é favorável ou não a emenda, se a emenda é constitucional ou não. Então peço ao senhor, doutor Marcelo, que o senhor possa dar o seu parecer e, se possível, o senhor possa auxiliar as comissões para que elas também possam se expressar. Boa noite, senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais vereadores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos nossos internautas que nos acompanham pela sessão ao vivo pelo Facebook e ao público aqui presente. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de salientar o seguinte. Uma das fontes do direito é o direito consuetudinário. O que é isso? É a tradição. Na Inglaterra, o direito consuetudinário, a tradição é levada ao pé da letra ao ponto de ser interpretada pelos juízes como lei aplicável.
Como lei aplicável, a soberania do plenário da Câmara Municipal de Abadiânia já decidiu que esses pareceres podem sim ser feitos na forma oral. É indiscutível isso. Em diversos outros projetos de lei foram emitidos pareceres, tanto jurídicos quanto das comissões, na forma oral. A sugestão do vereador